Boa noite! Boa noite, queridos terapeutas. Boa noite, galera. Esperando o pessoal entrar nessa live. Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da nossa semana, né? Onde nós vamos falar aqui hoje sobre o baralho cigano terapêutico. Esperar o pessoal começar a entrar, esquentar essa live, né? Então hoje nossa temática é o baralho cigano terapêutico. Então vamos aquecer um pouco a nossa live aqui também. Tô esperando esquentar um pouco aqui também. Afinal de contas, esses últimos dias tem sido bastante frio, né? Mas vamos lá. Boa noite, Nath. Tudo bom, querida? Boa noite, Lucinda. Boa noite, Moisés. Boa noite, galera. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é, na verdade é uma pergunta, né? Vocês sabem para que serve a leitura do baralho cigano terapêutico? Espera aí que eu vou centralizar, pedindo para centralizar aqui a câmera no meu rosto. Tá melhor agora? Vejam aí se está melhor. Então, mais uma vez, boa noite para quem está chegando, né? Vamos lá falar sobre o baralho cigano terapêutico. Afinal de contas, né? O que de fato é isso, né? Vocês sabem que, na verdade, por que nós chamamos o baralho cigano ou as cartas do baralho como baralho cigano terapêutico? Que eu acho que é uma questão que é a primeira questão que vai passando aí pela nossa cabeça também, né? Então, de onde isso sai? E vocês sabem que é possível, então, de ler as cartas do baralho cigano de forma terapêutica? Então, são questões que a gente começa a pensar, né? Para a gente poder trazer isso também para nossa consciência, para vocês também que tem aí vários tipos de baralho que nós falamos na última live, né? Então, é possível de você fazer leitura de baralho cigano de forma terapêutica? E por que eu posso utilizar as tiragens de baralho utilizando o método terapêutico? Então, é um método terapêutico? As cartas, todas as cartas do baralho, todas as cartas de oráculos, seja lá qual for as cartas, eu posso trabalhar de forma terapêutica? Então, será que qualquer pessoa pode ler as cartas, pode ler o baralho cigano, que é aqui o baralho no qual eu trabalho, né? Qualquer pessoa, então, pode ler o baralho cigano e pode utilizar essa leitura como uma leitura terapêutica. Então, qualquer oráculo que eu tenho em casa, eu posso fazer isso, né? Então, são questões que nós, terapeutas, começamos a pensar, porque a gente escuta muito, né, os nossos outros colegas, né, trazendo baralho terapêutica, né, tarô terapêutico, né, oráculo terapêutico, né? Então, como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? Então, as cartas que eu tenho em casa, eu posso utilizar, então, de forma terapêutica? A leitura que eu faço já é terapêutica? O método que eu aprendi, né? Então, já é de forma terapêutica? Então, são várias questões que a gente pode trabalhar hoje, conversar, para a gente poder entender, né? Mas, afinal de contas, né? O que é, de verdade, um baralho terapêutico? Primeira coisa é, o baralho cigano, ele é um oráculo, né? Quando a gente fala que é um oráculo, é porque ele tem condições de fazer essa leitura e as previsões de futuro. Previsões. Por quê? Porque ele vai analisar o momento presente da pessoa, né? Aquilo que está acontecendo no momento presente é possível de ser avaliado por todas essas cartinhas lindas e maravilhosas, né? E a partir disso você tem possibilidades daquilo acontecer ou não. Então, por isso que ele é um oráculo, porque ele vai trabalhar essa questão de você adivinhar o futuro. Mas aqui a gente já entendeu que não é só adivinhar o futuro, é você fazer uma conexão do que está acontecendo agora na vida da pessoa, através dos arquétipos que as cartas trazem, e entender quais são as possibilidades que ela tem daquilo acontecer na vida dela ou não.
Mas, afinal de contas, né, o que é um baralho terapêutico? Antes disso, né, falando ainda do baralho cigano, ele é formado por 36 cartas. Eu já falei aqui para vocês em outros momentos, em outras lives, né, que o baralho cigano, ele é composto por 36 cartas. Ele é dividido por muitas maneiras, certo? Também já falamos aqui em outras lives, depois se vocês quiserem fazer um tour lá pelo meu canal do YouTube, tem muita coisa legal lá, onde tem várias lives onde eu vou trabalhando todas essas questões, né? E ele é dividido pelos naipes, é uma das divisões que eu acho muito legal, né? São 4 naipes que são divididos e a gente faz também a correlação dele com os 4 elementos. Então, para quem já viu essa live que eu falo sobre os naipes, é uma das lives que eu gosto bastante de falar, porque faz muito sentido quando você pega as cartas do baralho cigano e você divide ele pelos naipes, né? Então, para quem não sabe o que é os naipes, rapidinho, só para vocês se ambientarem, né? Os naipes, eles são divididos pelos elementos. Então, a gente tem um naipe de copas, que representa aí o elemento água, né? A gente tem um naipes de paus, que representa o elemento ar. A gente tem, o elemento fogo. A gente tem um naipes de espada, que representa o elemento ar. E a gente vai ter um naipes de ouro, que representa aí o elemento terra. E claro que tudo isso são símbolos que trazem significados, que ajudam muito a gente na nossa leitura. Tem um recadinho ainda para vocês, tá? No final, para quem continuar comigo aqui até o final da live, eu vou explicar para vocês um método bem simples para vocês criarem ainda mais intimidade com o baralho de vocês. Vale muito a pena, então fica aí, não sai daí não, porque eu acho que vocês vão gostar muito. Mas afinal de contas, o que é o baralho terapêutico? Então, o baralho terapêutico, ele é uma ferramenta poderosíssima que te ajuda na descoberta, no autodesenvolvimento e no autoconhecimento. Então, no desenvolvimento humano, na autodescoberta de quem você é, e ele te ajuda, né, nessa jornada de autoconhecimento. Aí você vai falar, mas todas as cartas, todos os baralhos fazem isso? O baralho, sim, todos os baralhos têm essa condição, é óbvio, né? Todos eles buscam, eles nos ajudam nesse percurso, nessa jornada para a descoberta de quem nós somos. Quando a gente pensa nos oráculos, todos eles conduzem todos nós que estamos aqui sendo consultando, né, os nossos oráculos, as nossas cartas, eles conduzem a gente sempre para aquilo que é melhor para nós, sempre para a busca da nossa maior felicidade, da nossa maior realização. Então, as cartas, elas vão, sim, elas querem sempre serem lidas. O objetivo delas é justamente nos guiar por essa jornada de autoconhecimento, né? Então, ele sempre vai fazer esse percurso junto com a gente, levando a gente para esse lugar de descoberta, onde a gente cresce, onde a gente consegue se desenvolver cada vez mais, né? Então, as cartas por si só, elas têm essa trajetória na nossa vida. Eu falei para vocês das divisões anteriores, mas a gente tem muitas maneiras de dividir e olhar as cartas do baralho cigano. Uma delas que eu gosto muito é justamente esse olhar terapêutico que a gente pode ter. De que maneira? Observar as cartas e toda a trajetória que a carta traz, desde a carta número 1 até a carta 36. Se vocês observarem, as cartas, elas contam uma história para nós, né? Então, elas têm toda uma trajetória e isso ajuda a gente a entender esse processo, né, humano que somos nós, né? Afinal de contas, é para isso que as cartas estão aí, né? Para nos trazer esse processo que é muito humano, que é nosso, né? De crescimento quanto pessoa, quanto alma. E a grande maioria de nós tem muitas dificuldades justamente para entrar em contato com quem nós realmente somos, né? Então, as cartas, elas facilitam, elas mediam para nós essa situação. Não sei se vocês perceberam, hoje eu postei, né, aí nos stories aqui para vocês, trazendo qual que era
o nosso poder pessoal, né? Para a gente poder entender que a gente pode utilizar as cartas para nos conhecer, como eu estou falando aqui para vocês. Que você tire uma carta só, ela já vai descrever você muito, né? Ela já vai trazer para você muitas possibilidades de você poder compreender, né? De como você está naquele dia, ou de como você é quanto essência. Quem de nós não deseja fazer isso, né? Quem de nós não deseja entender a nossa verdadeira essência? A grande maioria das pessoas que eu atendo, né, e que de alguma forma procuram o baralho cigano, acabam buscando muito a resposta de qual é a verdadeira essência dessa pessoa, né? Nós temos isso mesmo no nosso GPS interno, né? A gente tem esse desejo de descobrir qual que é a nossa verdadeira essência e qual é o nosso propósito de vida. E pasmem, nós temos uma ferramenta tão poderosa que a gente pode utilizar a hora que a gente desejar para nos guiar nesse sentido. E não só para consultar se eu posso comprar um carro ou uma casa, se eu vou me relacionar com uma pessoa, se vai dar certo o meu casamento. São questões importantes? Com certeza são. Mas o baralho ele pode ir muito mais a fundo. Ele pode te ajudar numa descoberta muito maior. E quando você descobre qual é a sua essência, qual é a energia que você está esse ano, né? Isso te ajuda a entender por que você está passando por situações, às vezes, difíceis naquele momento e que você não entende, né? E as cartas, elas podem trazer para você esse esclarecimento, ajudando a trazer um pouco de direcionamento na vida, né? Então, ela tem essa função. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas colinhas, né? Que eu fiz aqui um script para poder trazer para vocês. Então, vamos lá. Então, além do que eu falei para vocês, que o baralho cigano, ele traz para nós o autoconhecimento, a autodescoberta e também, claro, o desenvolvimento pessoal, ele nos ajuda, ele pode nos ajudar a desbloquear momentos, situações que nós estamos vivendo, que estão impactando negativamente na nossa vida no momento atual. E quem de nós não está vivendo isso, né? Que estamos passando por situações, às vezes, que aquela situação impacta em nossa vida de forma negativa, causando desconforto, trazendo angústia, às vezes ansiedade na nossa vida. Então, as cartas podem sim nos ajudar a ilustrar que momento que nós estamos vivendo e principalmente trazer para nós possibilidades da gente equilibrar o nosso campo emocional e também a nossa área, né? Se for profissional, se for familiar, ela vai trazer para a gente também essas respostas. Claro, lembrando que todos nós temos nosso livre-arbítrio, é fato, mas ele traz essa possibilidade de resposta para nós. E por que ele é terapêutico, né, gente? Porque ele nos ensina a entrar, fazer esse caminho e encontrar esse eu interior, né, que a gente chama do eu sou. Resumindo um pouco o que eu falei para vocês aqui, né? Então, quando ele serve a esse propósito, o baralho, ele está sendo 100% terapêutico. Para você que é terapeuta, utilizando para a sua leitura com o seu consulente. E cabe a você escolher se o seu baralho, você vai utilizar ele de forma terapêutica ou não, ou simplesmente ele vai ser uma leitura de sorte, onde você vai tirar a sorte ali para os seus consulentes, né? Você pode utilizar dessa ferramenta de forma que ela possa ser uma terapia para você, ela é a porta de entrada para você poder trabalhar com os seus consulentes, onde ela vai diagnosticar a real queixa que eles trazem para você e a partir daquele momento você poder trazer também para eles possibilidades de tratamento. Todo mundo que chega trazendo, todo mundo que tem as suas dores e que busca uma terapia, seja ela de carta, seja ela qual for, ela quer um resultado, ela quer se curar, né? Ela quer melhorar aquele aspecto nela. Quem de nós não quer, né? Então, o baralho,
ele é a porta de entrada para você poder diagnosticar realmente a problemática daquele consulente e, claro, ajudá-lo na resolução. Lembre-se, não é você que vai resolver o problema dele. Por quê? Porque a pessoa, ela é responsável por aquilo que ela está trazendo, mas você pode acompanhar ela nessa trajetória, né? Ajudá-la nesse momento com as terapias que você já tem. Quem aqui já é terapeuta? Quem tá aqui, se puder colocar, por favor, vamos lá? Quem puder colocar, eu agradeço. E aí a gente fica pensando, né? Qualquer pessoa pode ler, então, as cartas do baralho cigano? Eu preciso ter um dom especial para poder ler as cartas, né? Qualquer pessoa pode ler as cartas? Sim, qualquer pessoa pode ler a carta do baralho cigano. O que vai diferenciar é a minha vontade, a minha necessidade e a minha vontade de realmente trabalhar com aquela ferramenta, né? Então, é a minha dedicação, é o meu tempo que eu vou utilizar ali para poder me dedicar a isso, né? É eu realmente buscar várias possibilidades de aprender a ler as cartas do baralho cigano, é eu poder desbloquear a minha intuição e unir a minha intuição juntamente com os conceitos tradicionais que as cartas trazem para nós. Então, qualquer pessoa pode ler? Pode, contanto que ela vá buscando esse caminho de desenvolvimento com as cartas. Aí sim, ela pode ler com certeza, com muita eficácia e com qualidade, né? As cartas do baralho cigano. E quando eu falo que unir a intuição mais os significados, os conceitos tradicionais das cartas, significa que a intuição, gente, ela é o tempero, né? Na hora que você está fazendo a sua leitura, então você tem consciência de quais são os significados que as cartas trazem, quais são os conceitos que ela traz. Mas a intuição, ela é esse tempero que você utiliza para diferenciar a leitura de um consulente para o outro. Porque senão, as cartas, os significados são os mesmos. Então, significa que você vai ler da mesma forma para todos os consulentes? É aí onde entra a sua intuição. Essa é a hora que você coloca aquele tempero. Que você coloca um pouco mais de sal, né? Que você coloca um pouco mais ali de orégano, né? Um pouco mais de tempero nas suas cartas para você poder trazer uma leitura diferenciada e que personalizada, onde você vai trazer a terapêutica para o seu consulente de uma forma individual. E isso sim vai ajudá-lo a procurar e a manter o contato dele com você. Isso vai facilitar para que ele busque novamente se consultar com você, porque você fez uma leitura direcionada exclusivamente para ele, né? Então a intuição, gente, é isso, é esse tempero que a gente coloca na hora que a gente faz a nossa leitura das cartas, né? Entenderam? Fica mais fácil, né, quando a gente pensa dessa forma, porque senão dá a sensação, nossa, então eu tenho que ler intuitivamente, nossa, eu tenho que ler pelos conceitos. Não, né? Eu vou sim utilizar esse meu campo intuitivo. Aqui eu já dei várias dicas para vocês, como é que vocês fazem para desbloquear essa área de vocês, né, a nossa área intuitiva. Mas, então eu não vou conseguir? Não, você vai ler também. Então fique tranquila que é possível. E também é possível desbloquear a sua intuição, é possível desbloquear esse lado mais a parte onde a gente tem mais abstração, né? Que a gente pode abstrair um pouco mais, entendendo os arquétipos das cartas. Então tem muitas maneiras da gente chegar lá, né? Basta a gente utilizar, obviamente, do nosso desejo. Primeiro ponto que eu preciso é gostar de baralho cigano, é gostar de cartas. Segundo, é que qualquer pessoa pode ler o baralho cigano. Terceiro, muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, ai, Tânia, mas eu não tenho tempo, né? Porque você já fez todo o percurso e tal. Exatamente isso. A questão do tempo, gente, é muito relativo. Por quê? Porque, na verdade, o tempo é uma organização muito pessoal nossa, né? E eu sei que hoje, a grande maioria de nós, o tempo hoje é a nossa maior riqueza, né? É o tempo.
por outro lado, é uma maneira de nos organizarmos. Então, o nosso tempo, quando alguém consegue o nosso tempo, significa que aquilo, de alguma forma, vale a pena. Então, você precisa saber se tornar um terapeuta e viver de baralho cigano, né? Se isso é para você também, né? Uma prioridade. Por quê? Porque o tempo vai requerer de nós uma certa prioridade. Então, é a gente pensar de fato o que é que eu quero, o que é que eu realmente desejo. Então, se esse é o meu desejo, eu vou organizar a minha vida, a minha rotina da minha vida para que eu possa ter esse tempo e conseguir fazer, né, toda a trajetória dos meus estudos com as cartas do baralho cigano. Né? E eu falo para vocês, olha, se vocês se dedicarem de 20 minutos, de 15 a 20 minutos por dia, para vocês estudarem as cartas e irem aos poucos analisando as cartas como eu vim fazendo todo esse tempo, né? É claro que, como eu trabalho com terapia já, e imagino que quem tá aqui, quem já trabalha entende o que eu tô falando, né? A gente acaba, é algo que a gente gosta muito de fazer, então não é um sacrifício, é o contrário, é um prazer. Então, a gente mede por isso, né? Se aquilo que eu vou fazer, se a terapia que eu estou me dispondo a buscar, ela é algo que eu gosto, é um prazer de fazer, né? Mesmo que eu tenha dentro de uma organização, que eu trabalhe com outras coisas, que eu tenha minha casa, que eu tenha meus filhos, e eu preciso me organizar, a organização do tempo é algo que é peculiar a cada um de nós. Lembrando que a gente vai sempre por aquilo que é prioridade para nós, né? Então, se isso é a prioridade para você, obviamente, você vai ter ali de 15 a 20 minutos do seu dia para poder se dedicar e estudar um pouco mais as cartas do baralho cigano, né? Então, são coisas que a gente vai analisando, né? Dentro da nossa jornada, para entender aquilo que é para nós valoroso e o que não é, tá? Uma outra coisa também, quando eu quero muito ler o baralho de forma terapêutica. Então, nós falamos aqui alguns passos, né? Para a gente poder conseguir fazer isso. Mas algumas pessoas acabam, que é natural, buscando uma série de informações na rede, né? Na internet, buscando uma série de informações. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Até porque lá no começo eu fazia isso também. Por mais que você pegue, que você busque informação de todas as cartas, né, e que você vá buscar isso dentro da internet, são muitas informações contrárias, elas são desconexas. Por quê? Porque cada pessoa, cada terapeuta, ele vai ter uma linha de abordagem dentro da sua leitura. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a abordagem e a leitura que mais nos impacta, né? Que mais faz sentido com a gente, né? E que tem mais afinidade com a gente. Então, às vezes, não adianta eu ficar caçando. Eu posso fazer isso? Claro, mas eu vou levar aí bons anos para eu poder conseguir realmente fazer a leitura, entender todos os métodos e entender todas as cartas. Eu consigo? Consegue, mas você vai levar muito mais tempo. Então, quando você está sendo guiado por alguém específico, isso ajuda muito, né? Porque facilita a sua vida, porque você vai seguir uma linha de raciocínio. Mesmo que depois você desenvolva a sua linha de raciocínio, porque essa é a grande ideia, né? Todos nós que somos terapeutas, a gente começa ali sendo guiado por alguém que está um pouco mais tempo dentro daquela jornada, né? Já conhece um pouco o percurso, sabe os atalhos que existem para fazer a leitura das cartas do baralho cigano. Então, isso nos ajuda muito quando a gente pensa na nossa jornada com as cartas, né? Quando você já tem alguém ali que já fez o caminho e que está ali disponível, te ajudando também a fazer essa jornada. Então, a gente segue uma linha de raciocínio, não fica com várias na nossa cabeça. Eu, por exemplo, trazendo aqui para vocês, né? Nesses últimos anos eu tenho estudado muito o baralho cigano, e eu falei na live passada que o nosso primo tarô, né,
tem muito material escrito, porque ele é muito mais velho que o nosso baralho, né? Então tem muito material escrito já, muitos teóricos que utilizaram do tarô para fazer as suas ilustrações, inclusive o próprio Jung, que é o psicólogo que eu sigo, né? Dentro da teoria que eu sigo aí, o Jung, ele mesmo fez toda uma releitura do tarô para poder entender um pouco a psique humana. Olha que interessante, né? E o baralho cigano, o Jung faz isso também, claro, né? Ele é mais novo, o baralho, como vocês sabem, então a gente não tem ainda tanto material, não temos ainda tantos oraculistas, terapeutas oraculares para poder trazer essa ferramenta, olhar para ela e perceber de quanta riqueza ela tem, assim como o nosso primo tarô, né? Então o baralho, ele é tão rico quanto, né? E ele tem 36 cartas. A quantidade de cartas é muito menor e é muito mais fácil para fazer a leitura na quantidade de cartas, mas não na complexidade, né? Porque as cartas, elas também trazem um cunho de complexidade, tanto quanto nosso primo tarô, como eu trouxe para vocês, tá? Então, nós precisamos sim formar mais terapeutas oraculistas, né? Nós que somos terapeutas, nos unir mesmo para poder trazer essa ferramenta e ampliar, trazer e desmistificar, porque ela está muito ainda na linha do místico. E claro, não estou falando que isso está certo ou que está errado, nada disso, mas a gente tem que entender que ela pode estar também como um oráculo, mas ela pode trazer essa categoria de terapia, onde a gente vai utilizar essa ferramenta, né? De uma forma onde a gente ajude as outras pessoas, entendendo que não está no cunho religioso ou que não está no místico. E se por acaso você utilizar da sua sensibilidade por conta da sua intuição, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que ela é muito mais, né? Que ela pode muito mais que isso. E que a gente pode trabalhar de forma profissional com essa terapia, se tornando aí, né, um terapeuta oracular reconhecido no mercado hoje, né, e podendo trabalhar em casa, como eu mesma venho trabalhando nesse último ano, por conta de toda a situação que a gente viveu no mundo e no país, né, eu acabei tendo que não foi bem uma escolha, né, gente, mas vamos dizer que foi uma escolha, trabalhar em casa, obrigatória, uma escolha obrigatória, eu e todo mundo, né. E a partir daí, o baralho, ele vem como um carro-chefe mesmo de todas as minhas terapias, né? Então, para vocês entenderem quantas pessoas necessitam de uma palavra, quantas pessoas precisam dessa ajuda de autoconhecimento, têm essa necessidade de trabalhar o aspecto emocional, que as cartas, elas oferecem isso com uma riqueza fantástica, né? E aí a gente pensa também nas questões dos investimentos, porque às vezes as pessoas vão procurar cursos, né, de baralho e às vezes elas ficam presas na questão do valor. E a gente hoje entende que o baralho, por ser uma ferramenta terapêutica, ela não é um gasto, um custo, ela é um investimento para a vida, né? Eu mesma já fiz muitos cursos de baralho cigano, porque da mesma forma que vocês, né, eu queria entender muito mais e queria entender melhor as cartas e compreender cada vez mais os arquétipos, os símbolos que as cartas traziam, né, e fui buscar também. Então é natural que a gente faça isso, né, entendendo que é um investimento. E hoje eu percebo isso claramente, porque hoje ela é minha ferramenta principal de trabalho. Né, por onde as pessoas chegam, é ali onde eu me realizo, me sinto feliz, né, quando eu estou fazendo a leitura para as pessoas, o quanto as pessoas também, elas se sentem bem com aquela leitura. A grande maioria das pessoas que eu atendo, elas sempre falam para mim que elas se sentem muito bem comigo, né, no sentido da leitura ali das cartas, o quanto elas se sentem em paz, porque cada um vai trazer também, vai imprimir nas cartas o seu estilo, né? E todos nós temos o nosso.
E o que a gente precisa sempre é estar na nossa verdade, né? Manter a nossa verdade. Não adianta fingir que é uma coisa e outra. Se vocês me encontrarem na rua, vocês vão ver que eu sou isso que vocês estão vendo aqui, né? Da mesma forma. Então, eu acho que isso que faz com que a gente tenha uma leitura onde a gente consegue contribuir muito mais com o desenvolvimento do outro. A gente chega no outro muito mais porque a gente também entende, a gente já passou pelo percurso, né? Eu já senti a dor que aquelas pessoas que me procuram sentem, né? E eu consigo acolher aquela dor, entendendo a limitação dela. Quando ela pergunta assim, mas como é que eu faço, Tânia, para poder melhorar esse aspecto emocional, né? E aí a gente tem aqui as ferramentas terapêuticas para poder contribuir, né? Então, o baralho é essa porta de entrada, né, para você. E se você tem mais terapias, então o baralho ele vem para te ajudar, para te alicerçar e ampliar ainda mais a sua rede, ampliar muito mais ainda as suas terapias, vai valorizar muito mais aquilo que você já tem. E se você não tem, né, se você não tem nenhuma, não tem nenhuma outra terapia que você já tenha feito, o baralho ele pode ser essa terapia, essa entrada para você acessar esse universo de terapias, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, né? Se você usar o baralho. Agora, quem tá aqui comigo desde o começo, dá um oi aqui para mim, por favor, que eu vou ensinar agora um método para vocês fazerem com o baralho de vocês. Conta aqui para mim, por favor, quem é que tem baralho, que tá aí, que já é terapeuta. Gostaria muito de saber, gente, quem tá aqui comigo, que já é terapeuta. Se vocês puderem responder, vou ficar bem feliz. Oi, Rúbia Cavalcante. Fala com o pessoal agora. Oi, Moisés. Eu vou ensinar para vocês agora, né, uma maneira de vocês criarem um pouco mais de intimidade aí com o baralho de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quem tem baralho já? Quem tiver baralho, coloca aqui. Eu já tenho, né? Enquanto eu vou embaralhando as cartas, tá? E, claro, quem quiser anotar, são 5 perguntinhas que nós vamos fazer para o nosso baralho. Rúbia, você tem baralho cigano? Você tem as cartas? Perguntando aqui para Rúbia. Estou embaralhando aqui já, tá, gente? Qual que é a técnica que eu vou ensinar para vocês agora? Nós vamos fazer uma entrevista com o baralho cigano. Não tem? Mas você é terapeuta, Rúbia? Deixa eu colocar aqui. Ainda não, né, querida? Não tem problema. Eu acho que deixa eu ver. Acho que eu não vi a resposta dela. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai embaralhar as cartas, né? Você vai impregnar com a sua energia. Quando você faz isso, você está colocando a sua energia no seu baralho, né? É uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, né? Como é que elas fazem para colocar a própria energia? É a intenção e a própria energia mesmo, né? Então, você colocando dessa forma, você já faz a conexão com o seu baralho. Ah, entendi, Rúbia. Tá bom, querida. Então, eu vou ensinar aqui uma técnica e aí eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá bom? Olha, então vamos lá. Aí você pega as cartas, depois que você embaralhou, você pega e abre as cartas em leque. Deixa eu só fechar o caderno aqui. Você vai abrir as cartas em leque. Quando a gente fala em leque, é assim, tá, gente? Você vai espalhar as cartas aqui, ok? Agora, você vai tirar a primeira carta e você vai fazer uma pergunta para o seu baralho. Então, para você, terapeuta, né, que está começando ali nessa jornada com as cartas e não sabe ainda qual que é a sua missão com o baralho cigano, hoje você vai descobrir aqui comigo, hein? Então, a primeira carta que você vai perguntar é justamente isso. Entrevistando o seu baralho. Qual é a sua missão comigo, baralho cigano? É isso que você vai perguntar para o
pro seu baralho, tá? Então, olha, tô pegando aqui aleatoriamente, tá, gente? Então, qual é a sua missão comigo, baralho cigano? E a carta que saiu aqui é a carta da criança. Então, significa, olha lá, o que é a criança, gente? São fases, né? A infância, a adolescência, a vida adulta. Então, significa que a missão dela é estar com você em todas as fases da sua vida, né? E vai te ajudando no seu amadurecimento, quanto profissional, quanto terapeuta. Olha que legal, né? Então, ela vai te respondendo ali qual que é a missão dela com você, tá? Então, aqui é a missão do baralho com você. Está com você em todas as fases da vida, né? E, claro, te ajudando aí no percurso de amadurecimento quanto profissional das cartas. Muito legal, né? Aí, na segunda pergunta, quais são as forças que o baralho cigano traz, né? Então, as forças do baralho cigano para você. Você está entrevistando o baralho, lembra disso, né? Quais são as suas forças, baralho cigano? Lidar com todos os desgastes emocionais que são trazidos pelas pessoas. Então, o seu baralho tem essa função de lidar com todos os desgastes emocionais, tá? Que são trazidos ali pelos seus consulentes. Essa é a força do seu baralho. Então, pode vir que a leitura do baralho vai, com certeza, te apoiar emocionalmente. Então, olha que legal, né? Aí, a terceira questão. Quais são as fraquezas, né? Então, quais são as fraquezas que o baralho vai apresentar aqui para você? Então, as fraquezas, né? Entrevistando o baralho cigano, quais são as suas fraquezas? O que ele está trazendo? Né? As fraquezas é lidar, talvez, com a falta de clareza, né? Então, o baralho, ele, talvez, nesse momento, ele fale, olha, você precisa de mais clareza, né? Tem mais direcionamento aí. Então, isso ele vai trazendo para você, tá bom? Indicando aí que é uma fraqueza naquele momento, tá? A quarta questão tá acabando, gente. Vamos lá. A quarta questão é: qual tipo de leitura o baralho prefere? Então, vamos lá? Concentra aí, gente. Tô tirando aqui de forma coletiva, hein? Olha lá. Então, qual forma de leitura o baralho prefere? O baralho prefere uma leitura mais reflexiva. Gente, é muito legal, né? É mais reflexiva, que vai trabalhar a parte da espiritualidade, né? Então, ela fala qual o estilo de leitura que você vai ter com esse baralho, né? Ele tá dando dica para você de qual que é a energia que esse baralho tá te trazendo, né? Então, ele vai trabalhar questões mais reflexivas, então é um baralho de autoconhecimento, né? E ele vai atrelar isso à espiritualidade, então ele vai atrelar o campo intuitivo, tá? Então esse é o estilo seu, terapeuta. Esse é o estilo seu terapêutico de ser, tá? Porque o baralho traz essa questão. O seu baralho, ele serve a isso. Muito legal, né, gente? Bem, eu sou meio suspeita porque eu gosto muito de baralho. E um conselho para você, terapeuta. Aí você vai pedir, né, pro baralho te dar um conselho para você, quanto terapeuta. Então, ó, o conselho que o baralho tá dando é: observe sempre, né? Mantenha aí a sua observação sempre atenta. Preste atenção, porque é exatamente isso que o terapeuta precisa. Ele precisa observar, ele precisa ter atenção naquilo que ele está fazendo, ele precisa prestar atenção naquilo que o consulente está falando para ele, o que ele está trazendo nas entrelinhas, para que ele consiga buscar ali a resposta, trazer com um pouco mais de clareza as respostas que o consulente está buscando ali junto com você, né? Então, olha só, conselho para você, terapeuta, né? Observe mais as suas cartas, né? Preste atenção, olhe para o seu consulente, verifique exatamente o que ele está te trazendo, o que às vezes ele não está te falando e que está ali nas entrelinhas, né? Então, essa é a maneira de você entrevistar o seu baralho, tá? Eu vou repassar rapidinho para quem está chegando agora, né? Então, para você entrevistar o seu baralho, você vai perguntar: qual é a sua missão comigo? Né? A sua missão comigo é estar comigo em todas as fases para a gente poder crescer e se desenvolver. Qual é as suas forças, baralho? É lidar com todos os desgastes energéticos que vão vir, emocionais, que vão vir aí do nosso consulente. Quais são as suas fraquezas, né? É lidar talvez com esses conflitos, ter que lidar com isso, afinal de contas, as energias ali que estão vindo
são impactos, né? Energias muito fortes emocionalmente. Então, vai ter que lidar com esses conflitos também e ter clareza ali do que você vai fazer. Qual é o tipo de leitura que você prefere, baralho cigano? As mais reflexivas e voltada para a espiritualidade. Então, aqui já está falando qual que é o público que você vai ter. São pessoas que vão se afinizar muito mais com o seu tipo de leitura, tá? E qual é o conselho para o terapeuta? Observar mais, prestar atenção, observar o seu consulente, observar e entender o que de fato ele quer. Então, tem uma escuta mais qualificada e um olho muito mais clínico, né? Independente se você estiver lendo à distância, online, né, no digital ou presencial. E hoje, como todos nós somos digitais, nós estamos olho a olho ali, ó, olhando para a pessoa na câmera, ela está muito perto de você. E é só você prestar atenção no olhar dela, na maneira como ela está falando, porque às vezes ela está num momento tão difícil e aí ela começa a chorar, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava fazendo a leitura essa semana e aí a pessoa, ela ficou emocionada diante da situação que a gente viu. E aí ela começou a chorar, e aí esse momento onde você para, né, você escuta a pessoa, pergunta se ela quer que você continue a leitura, se ela quer que pare, para você poder, principalmente, acolhê-la naquele momento. Aí depois que passar aquela emoção, aí você continua em acolhimento com ela, né? Pergunta se ela não quer pegar uma água, que você espera. E depois disso você vai lá e finaliza a sua leitura, né? Lembrando que é sempre com muita empatia, com muito respeito que a gente precisa ter pelo nosso consulente, né? Dessa forma, a gente vai fazendo com que o objetivo do baralho cigano se realize, né? Que é ser lido. Principalmente trazer a máxima do baralho, que é trazer a realização das pessoas, levar as pessoas para esse caminho do autoconhecimento, da jornada do autoconhecimento. Essa é a live do baralho terapêutico que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vim fazer um convite também para todos vocês. No dia 21/7, às 20 horas, que é a próxima quarta-feira, nós vamos estar ao vivo também, só que numa outra plataforma, né? Vou estar lá pelo canal do YouTube, onde eu vou trazer para vocês um workshop falando sobre terapeuta vivendo do baralho cigano, né? Então lá também vou trazer métodos para vocês entenderem de forma terapêutica como é possível de jogar para as pessoas, mas compreender de verdade o raciocínio das cartas de forma terapêutica, né? Então no dia 21, né, vou sentar com vocês, vou apresentar esse método para vocês, explicar como é possível de fazê-lo, né, de vocês conseguirem trabalhar isso e principalmente vocês passarem por toda a jornada de autoconhecimento já comigo. E quem está lá comigo no grupo já está nessa caminhada, já está passando por essa jornada que eu estou falando aqui para vocês, né? E as cartas, ela propõe isso para nós. Então, se você está aqui comigo e você também quer se tornar um terapeuta, o link para inscrição está aqui na minha bio, aqui do Instagram. Então, terminando essa live, corre lá, clica, você vai cair numa página onde você vai fazer toda a inscrição. Só não esquece de ir lá no e-mail, gente, por quê? Porque precisa ir para confirmar. Se não confirmar no e-mail, que é a segunda confirmação, você não está inscrito, né? É uma pena. Então, vai lá, se inscreve, aí confirma e entra no meu grupo do WhatsApp, onde eu já estou disponibilizando conteúdos exclusivos essa semana para vocês. Até quarta-feira, muita coisa legal está acontecendo, tá bom? E eu espero vocês lá no workshop. Então, um beijo para todo mundo, gratidão. Não esqueça de dar uma passeada também lá no meu canal do YouTube. Só, mesmo nome, tá? Eu.Tânia Abreu. Beijo para vocês, gente. Boa semana para vocês. Beijinhos. Até!